Bom dia, minha gente, bom dia. Já agradeci já. E hoje eu vou falar um tema. Você já deve imaginar o tema como o que é, né? Que tá aí na imagem. Sobre o jeito da gente se vestir, sobre o meu jeito de se vestir, como eu vestia. E eu me vestia muito, eu achava que. Eu não me, vou logo falar, eu não me vestia muito bem não, gente. Eu acreditava que eu me vestia bem. E eu me vestia muito. Eu achava que ser vulgar era ser sensual. Eu acreditava isso. Nova, sem mentalidade nenhuma. E eu me vestia muito porque eu acreditava que minha beleza estava ali no corpo. Porque assim eu conseguia ter elogios. Eu acreditava que assim eu tinha elogios das outras pessoas, tanto de mulheres como de homens, como de crianças, de qualquer um. E eu acreditava que isso me aumentava minha autoestima, me sentia melhor, me sentia bonita. Eu acreditava que minha beleza estava no se vestir vulgar, porque eu confundia, né? Vulgar com sensualidade. Ser sensual é uma coisa, ser vulgar é outra. Não sempre eu me vestia vulgar, mas muitas das vezes eu errava na mão, sim. Que tem aí fotos minhas que eu estava muito vulgar. Hoje eu não me orgulho muito disso não, eu tenho até vergonha. Mas, querendo ou não, faz parte do meu passado, né, minha gente? Não é parte do meu passado, da minha juventude, que eu me vestia muito vulgar. E como tem muitas meninas novas também hoje em dia que fazem a mesma coisa, né? Acredita que a beleza está no corpo, que só é bonita se ficar mostrando o corpo o tempo todo, sensualizando, vulgarizando, né? Porque eu acredito que a gente pode sim um pouco sensualizar, mas não perder o ponto, não ao ponto de ser vulgar. E muitas vezes eu perdi o ponto, sim. E é isso, minha gente. Quando eu me vestia, e também a sociedade, ela rotulava muito, ainda rotula, né, muitas mulheres, não tanto como antes, de achar que a mulher só é bonita se tiver um corpo bonito, só tem valor se tiver um corpo top, bonito, sexy. E nisso as meninas novas vão se espelhando nisso, vão crescendo vendo isso, achando que a beleza dela está no se vestir sensual. E o nosso valor, minha gente, não está nisso não. O nosso valor está no que a gente é, nas nossas atitudes, na nossa essência, no nosso caráter. Não está na beleza nem do corpo, nem do rosto. Então, isso. Nem do corpo, nem do rosto. Então, eu fui crescendo assim, achando que eu só tinha valor porque meu corpo era bonito. Eu só era bonita porque se eu ficasse me sensualizando, eu era muito linda. Eu tinha que chamar atenção de alguma forma. E minha beleza estava nisso, em chamar atenção. E eu só conseguia sair. Muitas vezes eu tentei botar roupa composta, não me sentia bonita. Eu me sentia bem, mas não me sentia bonita, porque quando eu saía eu não tinha tanta atenção quanto eu saía sensual. E eu achava que o problema era eu. O problema era porque eu não estava sensual. E por isso eu não estava chamando atenção, não estava sendo bonita. Eu acreditava assim, só acreditar que minha beleza tinha que estar sensualizando. Então, como eu não tinha mentalidade, era muito nova, eu acreditava muito nisso. Então eu só saía se eu fosse arrumada bem, com roupa bem justa, bem coladinha. Que eu acreditava que assim eu ia estar bonita. Acho que vocês já me entenderam, né? A minha mentalidade como era. Então, com o tempo, a maturidade foi me dizendo que eu não preciso tentar provar nada para ninguém. Eu não preciso estar me expondo tanto para que os outros percebam a minha beleza, a minha essência. Eu também não preciso estar agradando ninguém, entendeu?
dizendo pros outros, tentando agradar os outros, tentando mostrar alguma coisa para ninguém. Eu me sentindo bem comigo mesma, é o que mais importa. Eu não preciso estar provando que eu sou isso, que eu sou aquilo, entendeu? E hoje eu me sinto muito melhor, andando mais composta do que vulgar. Eu não sei se é a maturidade. Eu acho que não, eu acredito que não seja a maturidade não, porque eu comecei a me vestir, a mudar meu estilo de se vestir, não foi quando eu tava ficando mais velha não, eu já me vi mudando há muito tempo. Eu ainda era nova quando eu comecei a mudar meu estilo de se vestir. Então, eu acredito que não era a maturidade não, acho que eu percebi que eu me senti mal quando eu via que as pessoas só me valorizavam, só olhavam pra mim quando eu tava me vestindo sexy, vulgar. Eu fiz, e quando eu tava me vestindo composta, a pessoa nem dava tanta aquela importância. Até dava, mas não era tanto quanto, entendeu? Eu me sentia muitas vezes um pedaço de carne, um objeto sexual, um objeto, e eu não sou, eu comecei a entender que eu não era aquilo, eu não sou obrigada, eu não era obrigada a estar me montando para agradar ninguém. Eu me sentindo bem comigo mesmo, era o que importava. Então eu comecei a mudar minha mente, comecei a mudar minha mentalidade, a mudar meu jeito de se vestir, procurar primeiro me agradar. Eu colocava uma roupa que me sentia confortável, isso que era importante. Eu comecei a colocar roupas que me sentisse agradável, me sentisse bonita, mais confortável. E que eu procurei, eu entendi que eu tinha que primeiro me agradar, eu tinha que se sentir bem comigo mesma e não estar agradando ninguém. E foi assim que eu comecei a mudar a mentalidade, foi assim. E hoje eu me visto muito mais composta, me sinto mais bem assim, não me sinto feia assim, né? Se olha ou não olha, problema, não me importa, isso não é a minha prioridade. Minha prioridade é estar bem comigo mesma. A sociedade gosta muito de modular, rotular, que colocar padrões, dizendo que a mulher tem que ser assim, assim, e acaba as mulheres seguindo isso e elas não percebem que elas mesmas estão se desvalorizando, elas mesmas estão se vulgarizando, perdendo seu valor, que muitos falam que a mulher tem que ser isso e aquilo, tem que andar sexy, tem que ser perfeita, mas essas mesmas pessoas, depois dizem que as mulheres são mulheres desprovidas de valor, são mulheres de baixo escalão. Essas mesmas pessoas fazem isso, tiram o valor da mulher. Então, você percebe que é uma manipulação que a sociedade faz com a mulher, rotula, moldura a mulher de todas as formas. Então, hoje eu sou o que eu sou, eu vou ser do jeito que eu me sinto bem, entendeu? Não quero agradar o seu ninguém, eu entendi que não preciso agradar ninguém, eu sou o que sou. E também o meu corpo não é para ser objeto sexual de ninguém, nem para agradar os olhares de ninguém. Meu corpo é um manto sagrado, entendeu? Então eu tento me preservar o máximo que eu posso. Claro que tem mulheres, tem dias que a gente acorda, quer usar uma roupa mais justinha, para ver se o corpo tá legal, para se sentir um pouquinho bem, né? É normal. Mas nada muito fora do comum, do normal, nada vulgar, nada, entendeu? Tudo no seu devido lugar. E é isso, minha gente. Foi assim que eu mudei o meu jeito de se vestir. Hoje eu me sinto muito bem assim. Eu não preciso agradar ninguém. Eu não preciso ser escrava da beleza. Entendeu? Que eu era muito escrava da beleza. Minha gente, vocês não têm noção de quanto eu era escrava da beleza. Pra vocês terem noção, eu era tão vaidosa, tão vaidosa. E vaidade também é pecado, minha gente. Vamos e convenhamos. Eu era tão vaidosa que eu saía com um espelho na mão e ficava o tempo todo me olhando. Era uma vaidade assim surreal, fora do extremo. Eu acredito que era muito insegurança, porque eu sofri muito bullying quando era mais nova. E eu acredito que era insegurança. Depois de adulta que eu fui entender, tive autoconhecimento, me entendi como gente, entendi o meu valor, me entendi e não deixei ninguém manipular mais minha cabeça.
mas eu acredito que muito antes eu era muito insegura. Então por isso que eu precisava me vestida vulgar, sensual, para poder ter validação das pessoas. Eu acredito que era muito isso. E hoje eu entendo que eu não preciso de validação de ninguém. Eu não preciso estar agradando ninguém. Eu preciso me sentir bem comigo mesma. Entendeu? E não é por causa de tempo, de idade, não. Porque hoje, se eu quisesse, se eu fosse querer agradar as pessoas, eu poderia estar me vestindo como antes eu me vestia. Porque ainda meu corpo ainda é bonito. Mesmo com a gestação e com o tempo, meu corpo ainda continua bonito. Se vocês verem, eu tenho um corpo muito bonitinho. Por sinal, as pessoas perguntavam se eu malhava. Eu nunca malhei, nunca entrei na academia. Era genética mesmo, sempre foi genética. Eu ainda sou louca pra entrar na academia, mas não pra ficar... Porque eu tenho que estar com pernão, com bundão, essas coisas, porque eu já tenho. É pra perder barriga, perder barriga, porque minha barriga eu acho que ela é muito grande, fico grande depois da gestação. E é sobre isso. E é sobre isso, minha gente. Eu quero entrar na academia não pra ficar gostosona e tal. Eu quero mais pra perder minha barriga, porque eu fiquei com a barriguinha, uma pancinha, depois que eu fui mãe, né, depois da gestação. É mais pra isso mesmo. E pra definir um pouco o corpo, não nada muito assim extremo, é mais pra definir um pouco mesmo. Talvez eu entre na academia, talvez não sei. Mas eu pretendo, eu quero muito, né, se Deus permitir. Porque mais pela saúde, eu quero mais pela saúde. E sobre isso, que vocês não percam seu tempo tentando agradar ninguém, tentando provar nada pra ninguém, que você é isso e aquilo. Porque você tem sua essência, sua beleza. Você não precisa estar se expondo tanto pra provar que é linda, que é isso e aquilo, entendeu? E eu passei um bom tempo da minha vida achando que eu tinha que provar às pessoas que minha beleza estava no meu corpo, que eu tenho que me vestir sensual demais, vulgar, a ponto de chegar a ser vulgar, né? Porque, como eu disse e repito, ser sensual não é ser vulgar. As mulheres confundem muito sensualidade com vulgaridade. Ser vulgar é uma coisa, ser sensual é outra. E muitas vezes elas passam do ponto e elas mesmas se desvalorizam. E depois fica aí querendo procurar que alguém dê valor, sendo que nem elas mesmas se valorizam. E é sobre isso, minha gente, que vocês se amem, que vocês não procurem agradar ninguém, não perca seu valor para estar agradando seu ninguém, descendo ao baixo nível, porque quando a gente se veste muito vulgar, a gente está descendo ao baixo nível e perdendo nosso valor, nos defamando, se desprezando, né, minha gente? A gente tem que se amar e entender que a gente é mais do que um corpo. E o valor da gente não está só em ser sexy, está na inteligência, está na essência, tem várias formas da gente ter valor, da gente mostrar o nosso valor, né, minha gente? Não é só ficar... Porque a sociedade, ela coloca a mulher lá como no pedestal como o corpo. A mulher só é rotulada como um corpo bonito, top, aí ela tem valor. E depois essa mesma sociedade começa a criticar a mulher como ela está sensualizando. E assim, sempre foi assim, né? Sempre que eu entendi como gente que eu vi isso na sociedade. E se ame, não tenta agradar ninguém pra perder sua essência. Aí muitas das vezes aquele jeito sensual, vulgar demais, nem combina com você. Você faz isso mais para agradar, para se sentir bem na sociedade, se colocar bem ou chamar a atenção de alguém que você queira. Não se baixe esse nível não, gente. Você, tenho certeza, se você se olhar no espelho, você vai ver beleza em você de outras formas. Beleza que você nem imaginava que tinha. A sua beleza interior, a sua essência.
o seu caráter. Isso tudo tem valor, só que muitas pessoas não enxergam o valor de outra pessoa, né? E isso é outro problema que não é seu, é o problema das pessoas. Se elas não são inteligentes o suficiente para enxergar o seu valor nisso aí, que impede não é você, é ela, entendeu? Porque as pessoas inteligentes dão valor a coisas realmente importantes. Porque corpo bonito dá e passa. Um dia a gente não vai ter mais corpo bonito, a idade vai chegar, a gente vai morrer, vai pro caixão, vai se acabar. E cadê o corpo bonito? A única coisa que a gente vai levar é a nossa essência, o nosso caráter, a nossa dignidade. Não é corpo bonito não, minha gente, que a gente vai levar não. É sobre isso, minha gente. É sobre isso, que vocês se amem, se valorizem e entendam que seu valor não está no seu corpo e nem nas suas vestes. Seu valor está no que você é. Só o fato de você ser única, e você já tem muito valor. Porque outra de você não existe. Você é rara, você é raridade. E lembre-se, gente, seja grata.